Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso dia 24 de janeiro. Um ótimo dia para você, um dia abençoado, um dia com muita sabedoria, um dia com muito discernimento. E o tema de hoje é buscar uma compreensão profunda. Com rústico, aprendi a ler atentamente e a não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo, e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. Um trecho das Meditações de Marco Aurélio, bem no primeiro livro, bem no primeiro capítulo, e ele continua assim: o primeiro livro das Meditações de Marco Aurélio começa com uma lista de agradecimentos. Ele agradece uma por uma as principais influências em sua vida. Uma dessas pessoas é Quinto Júnior Rústico, um professor que desenvolveu em seu aluno um amor pela clareza e pela compreensão profunda, um desejo de não parar na superfície quando se trata de aprendizado. Foi também por meio de Rústico que Marco Aurélio foi apresentado a Epicteto. Na verdade, Rústico emprestou ao aluno seu exemplar das palestras de Epicteto. Marco Aurélio claramente não ficou satisfeito em apenas entender a ideia básica dessas palestras, nem as aceitou simplesmente por recomendação de seu professor. Paul Johnson gracejou uma vez que Edmund Wilson lia livros como se a vida do autor estivesse em julgamento. Foi assim que Marco Aurélio leu Epicteto, e quando as lições se mostraram satisfatórias, ele as absorveu. Elas se tornaram parte de seu DNA. Ele as citou extensamente ao longo da vida, encontrando clareza e forças reais em suas palavras, mesmo em meio ao luxo e ao poder imensos que viria a possuir. Esse é o tipo de leitura e estudo profundos que precisamos cultivar. Razão porque estamos lendo apenas uma página por dia, em vez de um capítulo de cada vez, para que possamos ter tempo de ler com atenção e profundidade. Uma coisa muito legal que eu gosto dessa citação de Marco Aurélio é quando ele diz que ele não se satisfazeria com uma aproximação do todo, com o conhecimento aproximado das coisas, ou seja, uma estipulação. Ele queria uma exatidão de ideias para compreender com clareza. E isso nasce na escola dos céticos. Os céticos era uma escola do período helenístico no qual eles duvidavam de tudo. Essa escola nasce com Pirro de Elis e eles tinham como principal ideia a epoquê. Epoquê do grego significa suspensão de julgamentos. Ou seja, quando algo chega em seus ouvidos, quando um conhecimento novo aparece, você não aceita aquilo de mão beijada. Você não vai julgar aquilo com base nas suas opiniões rápidas e rasas e superficiais. Você suspende suas opiniões e vai investigar aquilo a fundo, através da razão. Por isso que uma pessoa que pergunta demais, uma pessoa que questiona demais, uma pessoa que é muito travada em aceitar as coisas, nós chamamos eles de céticos. Nossa, fulano, você é muito cético, você não acredita em nada, porque é uma pessoa que prefere questionar, que prefere duvidar. E essa é a melhor forma de você alcançar novos patamares em sua vida também, através de uma clareza da visão de mundo. Quando você suspende suas opiniões, quando você suspende seus julgamentos e coloca em pauta a dúvida, a reflexão, o questionamento, o porquê disso, o porquê daquilo, o que é isso, quem é aquele, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, e assim você tem uma visão muito mais abrangente. Eu costumo dizer que é como se fosse um cesto, um cesto cheio de maçãs. E as primeiras maçãs, elas estão sempre mais moles, mais podres, porque elas estão mais expostas também à superfície, ao ambiente. Então todos vão lá e pegam as maçãs de cima. Já o cético, ele vai tirar as maçãs de cima e pegar aquela que está mais qualitativa lá embaixo, aquela que está mais doce, aquela que está mais conservada, aquela que ninguém foi atrás. Ou seja, ele fez um trabalho maior, ele não teve o comodismo de pegar aquilo que já estava em cima, só que ainda assim ele colheu, ele pegou o que ninguém pegou, ele se alimentou de algo que ninguém se alimentou. Essa é a importância de você questionar, de você duvidar e de você se aprofundar nas coisas da vida. Hoje em dia, com a internet, o que mais tem é superficialidade. É uma notícia que chega ao ouvido de alguém porque fulano falou tal coisa que ele viu na internet, que ele viu no Instagram, que ele viu no TikTok, isso e aquilo. Uma informação totalmente deformada, superficial, rasa e infundada. Por isso a importância de você olhar com seus próprios olhos. Seja um pouco cético, seja um pouco questionador, seja uma pessoa que duvida, seja uma pessoa que não aceita tudo de mão beijada. Uma pessoa que aceita tudo que vem sobre ela é uma pessoa extremamente manipulável, que as pessoas influenciam da forma que quiser. E quando você duvida, quando você questiona, quando você se atenta, é aí a forma que você vai colher os melhores frutos da sua vida. Então, será que você está pegando os restos que todo mundo pega, ou você está indo sempre um pouquinho mais longe para colher os melhores frutos, os melhores resultados? E isso só é feito através do ceticismo. Então, quando alguém te falar assim, ó, você é muito cético, não leve isso como uma ofensa.
Leve isso como um elogio, porque significa que você duvida, você tem autonomia intelectual para questionar. Essa é a palavra que eu vou usar na aula de hoje, nesse vídeo. Autonomia intelectual. A autonomia de pensar com a sua própria cabeça e não com a cabeça dos outros. Se até Marco Aurélio, que era o homem mais rico, o homem mais poderoso, o homem que poderia manipular qualquer um, com dinheiro, com poder, com fama, com propina, ele ia lá e agia de forma justa, questionava, duvidava e colocava a sua cabeça para pensar ao invés das dos outros, então nós devemos fazer o mesmo também. Ele teve acesso aos escritos de Epicteto. Epicteto, ele foi o primeiro mestre estoico em Roma, no quesito de ter uma escola importante e influenciar vários outros alunos. Então ele foi lá e duvidou das ideias de Epicteto, questionou e absorveu o que ele acreditava. Já o que ele não acreditava, ele continuou duvidando e colocando em xeque. E isso nos mostra a importância de termos autonomia intelectual. Lembre-se que você é um ser humano, não um produto de uma fábrica, no qual todos são feitos iguais, todos pensam iguais, todos são a mesma coisa. Você é um ser humano que tem uma mente própria, tem o próprio pensamento, a própria personalidade, a própria digital, a própria essência, a própria íris dos olhos, você é único. Então, a sua mente também deve pensar por si só. Agora, quando você segue o que todo mundo pensa, é fácil. É algo que é mais cômodo, é algo que exige menos esforço. Só que você está comendo dos frutos que todo mundo come. Você está sendo totalmente medíocre, você faz parte da mediana, da maioria. E aí entra uma frase muito interessante que o Victor Hugo diria, que ele falava que o ser humano, ele não julga, ele apenas crê. Ou seja, crer, acreditar nas coisas que todo mundo te fala é muito mais fácil. Fulano, isso daqui, essa mesa aqui, ela é azul. Perfeito. Se você acredita, vai te dar muito menos trabalho. Você fala, tá bom, é azul. Você vai lá e acredita nisso. Agora, quando você julga, você vai alcançar a verdade. Você fala, não, isso não é azul. Isso daqui é uma tonalidade de bege com cinza, e etc. O azul é de tal forma, então não é assim. E aí assim vai e tudo mais. E você questiona, encontra a verdade, leva mais esforço. Só que você está tendo autonomia. Você não está sendo como o piolho que vai pela cabeça dos outros. Você tem a sua própria mente para pensar sobre as coisas da sua própria vida. Então lembre-se disso. Tenha autonomia intelectual e não se satisfaça com as coisas aproximadas. Se satisfaça com as coisas exatas, com as coisas como são, através da ótica da verdade e não da ótica da ilusão. Muito obrigado, pessoal. Deixe a sua interpretação do dia de hoje aqui. Até a próxima e vamos continuar aqui na nossa jornada de sabedoria do Diário Estoico.